Então, hoje nós vamos falar sobre a escrita criativa. É uma metodologia que eu desenvolvi e que tem a proposta de separar dois momentos da produção de texto com seus alunos: o momento da criação e o momento da revisão. Como eu estudo a programação neurolinguística há mais de 30 anos, meu nome é Cleise Souza, sou educadora, terapeuta holística, e trabalho muito com as metáforas como uma ferramenta para potencializar a criatividade, bem como também as metáforas na resolução de problemas. Então, como que essa técnica funciona, que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Os alunos, por vezes, falam que não conseguem escrever, têm dificuldade em escrever, ou não têm inspiração para escrever, né? E quando eles usam desse argumento, eu não tenho inspiração para escrever, eu falo, mas veja bem, vocês não são poetas parnasianos, né? Que precisavam buscar essa inspiração, né? Como Olavo Bilac, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no sossego do claustro, trabalha e teima, e lima e sofre sua. Então, a escrita não precisa ser algo sofrido. Então, eu jogo com eles numa forma de instigá-los, né, à escrita. Então, eu pergunto assim, quem é capaz de escrever 25 linhas em 5 minutos? Então, a princípio, a resposta que eles me dão é que é impossível. Isso não existe, não tem como uma pessoa escrever 25 linhas em 5 minutos. Então, falo, então, vamos lá, e você vai ver, a partir dessa aula, que você é capaz de produzir 25 linhas em 5 minutos. Então, feito o desafio, eu peço para eles pegarem papel e lápis, foi o que eu pedi para vocês fazerem hoje, né, aqui na palestra, trazerem papel e lápis, e coloco um tema na lousa ou no quadro, né, por exemplo, a janela. E aí vou pedir para eles descreverem uma janela. Do que a janela é feita e qual é a utilidade dessa janela. E marco 5 minutos no relógio para eles escreverem. Bom, então eu deixo à vontade eles escreverem, eu vou sempre falar que nesse primeiro momento não precisa preocupar com as questões gramaticais, de ortografia, de sintaxe, de concordância. Escreva, deixa fluir o pensamento sobre isso, né? Sobre a janela. E dou um tempo, marco no tempo, um tempo para eles escreverem. Após a escrita, depois dos 5 minutos, eu peço para que eles possam ler o que eles escreveram. E aí, geralmente, eles leem, aqueles que gostam de ler para a turma, vão ler, e os textos são muito parecidos, né? Porque é uma descrição. Na verdade, eu pedi para eles descreverem uma janela, né, de forma objetiva, a utilidade da janela e do que a janela é feita, ok? Bom, no segundo momento, eu falo de novo, vocês vão ter um espaço, né, se possível, um caderno ou uma folha com pauta, para a gente contar depois o número de linhas. E você vai colocar o título, de novo, A Janela. E dou a seguinte instrução: você agora não é gente, você não é uma pessoa, você é uma janela. Que janela você é? Do que você é feito? Onde você está instalado ou instalada? Você é feliz com a vida de janela ou você gostaria de ser outra coisa que não fosse janela?
e eu vou pedir novamente para você escrever, mas tente fazer com que sua mão acompanhe o seu pensamento. Coloque no papel tudo que você quiser sendo janela. Então, você é uma janela. Sinta sendo essa janela. Introjete a janela em você. E aí, eles estão preparados. Eu dou novamente 5 minutos para eles escreverem. E aí peço, depois que eu dou o tema, eu peço para eles lerem. E é muito interessante que o segundo texto é um texto mais criativo, né? Então, já tive essa experiência criativa de as pessoas, os alunos colocarem sua janela do meu quarto, sua janela da sala de aula, sua janela de um banheiro, sua janela do carro, e assim por diante. E como eles estão escrevendo de forma mais subjetiva, sendo o tema, sendo o objeto, os textos ficam muito criativos, né? Ficam realmente muito originais. E eles vão descrever também sobre a sensação dele, o que é ser a janela, né? Se é agradável ou não. E aí eu peço para fazer a contagem de linhas, né? Então, geralmente, aquele primeiro texto, que foi uma descrição, que foi mais objetivo, e que o texto não tem criatividade, não tem originalidade, eles escrevem de 6 a 9 linhas. E o segundo texto, que é mais criativo, eles chegam a escrever até 26 linhas. Então, tente fazer isso na sua sala de aula, explorando a criatividade. Então, o que eu gosto de elucidar é o seguinte: a produção de texto, ela é composta dessas duas partes. A primeira parte é a criatividade, é passar para o papel as ideias originais e criativas. Mesmo que o texto seja dissertativo, narrativo, descritivo, não importa o gênero nem o tipo textual. Bom, o aluno ou a pessoa, né, o redator, ele consome ali para escrever, no máximo, 10 minutos. As ideias estão todas ali. O restante, que equivale a 2 horas ou mais, se for um concurso, se for uma prova do Enem, ele vai fazer a revisão. Então, nessa revisão, ele vai se preocupar com o quê? Com a estrutura gramatical, com os tópicos frasais, com a sequência, com a coesão, com a coerência. Então, ele tem mais de 1 hora, tem concursos que chegam até 2 horas, para fazer toda a parte da revisão. Quando o professor ele consegue fazer esta separação entre a produção, a criatividade e a revisão, fica tudo muito mais leve para o aluno. Eu espero que você, professor, tenha entendido essa técnica. E nós fizemos também isso em forma de um audiobook que está à venda no Hotmart por R$ 11,90. Eu espero que eu possa ter te ajudado a desenvolver uma técnica criativa e até o nosso próximo ciclo de palestra. Tchau, tchau.